Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença, obrigado, André, pelo convite. Acho que tem tantos eventos e tanto conteúdo sobre inovação, né, que é um desafio falar para vocês. Eu tentei trazer bastante coisa, não os cases mais famosos, mas cases que eu acho que as soluções são diferentes, o approach da startup é diferente. E também a gente tem no público aqui bancos e startups, então nós temos aqui incumbentes e startups, e falar para esses dois públicos é sempre bastante distinto. Falando um pouquinho, eu comecei bastante cedo numa carreira no modelo de interior. Comecei a trabalhar com 14 anos como office boy no Banco Econômico, que nem está aí, e depois fiquei bastante tempo em consultoria na Deloitte, na parte de outsourcing. Passei por indústria, além da Becker, uma outra indústria têxtil. Depois entrei em serviços financeiros na GRV. A gente comprou a Sascar, vendeu a Sascar, vendemos a GRV para a CETIP, e finalmente a CETIP foi vendida para a B3. Eu era vice-presidente executivo de uma das unidades de negócio e também de novos negócios, que a gente chamava de Business Development. E lá a gente fazia bastante joint venture para trazer tecnologias e negócios que nós não tínhamos aqui, às vezes com players locais, às vezes com players internacionais. Eu vou falar um pouquinho disso na parte de inovação corporativa. Eu fui o idealizador do 4C, que era o programa de inovação corporativa da CETIP, que foi mantido pela B3, e deixei a B3 agora no final de setembro. Então, olhando para frente, o que eu estou fazendo, eu sou diretor da Vertical Fintech da ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, que, para quem não conhece, recomendo. Uma associação com 1.000 empresas de tecnologia. Como são 1.000 empresas, eles se organizam por verticais: saúde, IoT, são 15 verticais. E eu sou diretor voluntário da Vertical Fintech, que nós criamos lá mais ou menos um ano atrás. E também vou me dedicar para posições de conselho e tenho feito uma série de investimentos anjo e em algumas rodadas específicas de M&A tradicional também. Um pouquinho mais de mim, sou um cara bastante família, estou com a Patrícia, a gente se conheceu quando eu tinha 16, também é um modelo antigo, né? Temos o modelo 1.0 de casamento. Temos esses dois meninos aqui. Eu gosto bastante de tudo que tem motor, especialmente moto. Acho que o grupo de moto é uma coisa que assim, eu aprendo muito com eles, seja pela amizade, companheirismo, ajuda, desafio, sobre aprender. Isso aqui é no Marrocos, a gente cruzou o Marrocos em 2011. A gente já fez Toscana, Croácia, Romênia, tudo em off-road. E a gente faz isso tudo para saber que o melhor lugar que tem para andar é o Brasil. Não tem nenhum lugar tão bom para andar de moto. Isso aqui é Serra da Canastra. Essa foto é bem legal. A próxima, estou eu e a moto no chão. Não deu certo isso aqui. E o Brasil é bastante bacana ver muita gente de fora para cá. Tem aprendizado também. Esse cara que é o melhor piloto do mundo vem aqui para o Brasil para dar treinamento para os brasileiros. Então, acho que isso aqui para mim é uma coisa bastante legal, que eu faço bastante analogia com o negócio. Então eu trouxe um pouco de transformação de negócios, falando um pouco de Brasil e mundo. Corporate Venture, vão dar uma pinçada bem interessante sobre o que a gente tem visto aqui e lá fora, e alguns cases que eu considero outliers e de crescimento, e sim todos cases brasileiros. Esse é o Clube dos Unicórnios, né? Vocês veem a propagação da quantidade de empresas acima de $1 bilhão, continua, a criação dessas empresas continua, e o que a gente vê é o impacto disso com as empresas durando muito menos, né? Elas duravam 75 anos, agora a expectativa é 15, e 50% da Fortune 500 desapareceram. Então tem muita morte nesse processo disruptivo. E é interessante ver que às vezes as empresas têm uma chance, né? Então o case da Blockbuster, ela teve a chance de comprar a Netflix por $50 milhões e declinou em 2000, e 10 anos depois ela acabou por conta do evento Netflix. E o legal também é ver a transformação do potencial do negócio, né? As duas com faturamentos muito semelhantes, só que aqui um valuation de 50 milhões, a Netflix com valuation de $40 bilhões, por conta do alcance global, modelo de negócio e tudo mais.
mas ela teve a chance. Tem cases também que não são de destruição, mas de criação de valor, né? Então, a Amazon foi de 17 bi para 350 bi em 10 anos de valuation, mas o mercado que tinha 400 aqui caiu para 300 e não morreu ainda. Mas, o que isso quer dizer que a Amazon criou muito valor, só que não deixou nada para ninguém. Tudo que ela criou, ela capturou. Se vocês lembrarem do Napster, quando fez o RIP de música, né? Ele criou todo o valor, mas não capturou nada. Quem capturou foi a Apple Store, que vende as músicas. Então tem essa questão de quem cria e quem captura, é bastante interessante. E tem os cases de sucesso também, né? Como o Facebook comprou o Insta por $1 bi aqui em 2012. Vocês lembram o quanto eles foram criticados, né, por esse valuation? E o Insta tinha 35 milhões de usuários. O que teria acontecido se eles não tivessem comprado e tivessem deixado para depois, né? Provavelmente quase incomprável, ou teriam que pagar uma fortuna por isso. Vindo um pouco para o lado de fintech, que acho que é o ramo da RTM, onde a gente atua, o nível de investimento tem uma curva que não para de crescer. Então, acho que isso é para aqueles incumbentes que falam que isso é uma bolha, que fintech é uma bolha. Até agora, nada indica que isso é uma bolha, porque todos os componentes dessa evolução continuam presentes e muito relevantes. Essa aqui é uma pesquisa da Bain, onde as pessoas estão com um grau de credibilidade em empresas de tecnologia estabelecidas muito semelhante ao banco em termos de confiança para fazer uma transação financeira. Então, se as pessoas acreditam, é que elas estão dispostas a fazer uma transação financeira com a Amazon, com a Apple, substituindo o banco. E, obviamente, quanto mais jovem, maior esse willingness to make the deal with a IT company. E aí aqui vem um ponto interessante. Esse aqui é um grau dessa aceitação e quantos por cento as pessoas fazem de transação manual. Então, quanto mais o banco serve esse cliente manualmente, mais ele está disposto a fechar com uma empresa de TI. Se aqui na Bélgica, como o grau de operação manual com o banco já é mais baixo, ele tem menos willingness para mudar para IT, porque o banco dele já atende ele digitalmente. Se o banco dele serve ele muito manualmente, ele tem muito mais. É meio óbvio, mas é interessante ver que a pesquisa comprova esse desejo das pessoas de mudar quando elas são servidas manualmente. Falando um pouco de Brasil, saiu semana passada a última atualização do Radar Fintech. Se alguém não conhece esse radar, vale a pena ver, chama Radar Fintech Lab. Ele é feito desde 2015, é um mapeamento bastante sério das nossas fintechs. E esse aqui é o radar de agosto de 15, e você vê o crescimento para 2017. Nos últimos 9 meses, cresceu 36%, só que quando a gente dá um zoom, seguros cresceu 92%, o número de InsurTech, né, que é uma categoria dentro de fintech, nos últimos 9 meses. E loans, empréstimos, 75%. Ou seja, o Brasil vem crescendo em número de startups, em diversificação de segmentos. E por que isso, né? Acho que o momento do Brasil é muito bom. Durante a crise dos últimos 4 anos, várias empresas e consumidores passam por uma necessidade de busca de performance. E essa necessidade por performance leva a pessoa a mudar processos e tomar mais risco e muitas vezes mudar o seu processo para uma startup que talvez em um momento de mar tranquilo, de rentabilidade boa, para que mexer se eu estou com o sistema estável, com margem de lucro estável. Agora, com a crise que nós tivemos, que foi uma das piores talvez da história, esse ciclo econômico motiva as empresas a fazer essa mudança. Então, acho que isso ajuda muito o approach de soluções B2B e nos consumidores também a ele utilizar serviços e soluções mais baratas do que as tradicionais.
seja na conta bancária, seja na conta telefônica, em todo tipo de serviço que a pessoa usa. A evolução do ecossistema, né, todos esses coworkings não existiam há 5 anos atrás, programas corporativos também, que nós temos, acho que pelo menos uns 20 hoje também, não existiam. Os fundos de VC estão captando bilhões aí para o ano que vem de reais. Então é uma evolução muito grande. E o nosso mobile shift, né? O Brasil tem uma penetração de mobile gigante e um avanço na banda de dados também gigante e com bastante espaço ainda para aumentar. Então, quando você junta isso tudo, e nós temos um tamanho continental, ou seja, não somos o Chile ou o Equador que teriam, ou seja, qualquer solução brasileira que tenha um impacto nacional vira uma solução relevante. Acho que outro paradigma, além da bolha, é dizer que o Brasil não tem saídas, né? No Brasil não tem exits, não tem vendas, e por isso esse é um negócio ruim para os VCs, ruim para os investidores. Isso não é verdade. Aqui, longe de ser uma lista exaustiva, temos o Web Motors, foi comprado pelo Santander, e Carros pelo Itaú, GetNet Santander. Não está aqui o Conta Super, comprado pelo Santander, XP pelo Itaú. A GRV foi 2 bilhões de reais pela CETIP. Sascar foi 1,6 bi, IoT. A gente só não chamava de IoT porque esse termo não estava lá ainda, né? Mas a gente, se tivesse chamado, talvez tinha vendido um pouquinho mais caro. Os IPOs, né? TOTUS, Link, Submarino. Ou seja, tem tanto case, e tem muitos cases fora do eixo Rio-São Paulo, que não são divulgados porque nem o empreendedor quer, o dono da empresa não quer, por questões de segurança e por ser um dono de empresa mais low profile. Então, acho que a gente tem, dentro da TOTUS, quantas aquisições tiveram, né? DataSul, RM e tantas outras. Então, acho que esse negócio que a gente não tem exits também, a gente devia virar essa página. E pensando na física de vocês e na jurídica, quanto dos investimentos de vocês está alocado em tecnologia? Acho que dá para arriscar que quem for agressivo tem 10 em renda variável, então é um 90-10 ou, na média, provavelmente não chega nem em 90-10. E se a gente vai para a nossa bolsa não tem uma predominância de tecnologia. Nós temos duas commodities, setor financeiro pegando muito e nada de tecnologia nos grandes pools, se você compra índice. E lá fora, isso é bastante diferente. Nós tínhamos lá atrás, em 2001, só a Microsoft de tecnologia, e hoje as top 5 são tecnologias Apple, Google, Amazon, Facebook. Isso é uma tendência mundial. Não chegou aqui ainda com tanta força, mas está vindo porque o tamanho do Facebook aqui é muito grande e de outras empresas de tecnologia também. Falando de Corporate Venture, os programas de Corporate Venture já são a segunda maior classe investidora dos unicórnios. Ou seja, antes o dinheiro vinha naturalmente só dos VCs, e de demais investidores. Agora ele vem muito, hoje é a segunda maior fonte de dinheiro dos deals de startup. Isso é interessante, que você vê Qualcomm, a própria Apple e Citi, os bancos criando os seus programas e colocando bastante dinheiro nisso. Por que isso faz sentido? Porque quando a startup escala, ela escala muito rápido. O caso da Stripe, que é um meio de pagamento para negócios de internet, faz split de pagamento, é gigante. Ela foi de 10 milhões para 100, de 100 para 1 bi 750 em um ano, de 1,750 para 3, de 3 para 5. Então, se o VC ou se a corporação não entra nessa empresa cedo, fica muito caro para ela entrar depois, ou ela até, se os founders, se o cap table for um cap table teimoso, talvez ela nem entre. Ela realmente perca a chance de fazer parte desse negócio, seja via um fundo ou investindo direto. Mas acho que essa curva é bem interessante e foi um dos motivos de nós termos focado o nosso programa em early stage,
porque quando você, eu só vou comprar aquilo que já tiver em série B, série C, você tem uma grande chance de não entrar e do próprio empreendedor escolher outro investidor, porque depois que ele já deu certo, ele escolhe, certo? Não é? Você quer investir. Tá bom, você e a torcida do Corinthians, né? Então, e aí quando eu mostrava esse slide, todo mundo dizia, mas isso é Estados Unidos, o negócio aqui é mais lento. E aí eu consegui buscar os dados aqui do case da XP, né? E teve uma curva mais acentuada que a da Stripe. Então, a Actis entrou aqui no valuation de 500 milhões em 2010 e em 7 anos o GA entrou a 1,3, um pedaço, depois entrou um pedaço a 2,8 e em um ano 2,8 para 12. E o Itaú foi lá e pagou o preço. Acho que esse é um evento interessante de ver, né? Dá para chegar no final e pagar o preço, que foi o que o Itaú fez. Mas é bastante caro. Se ele tivesse entrado nessa zona aqui de preço, ele teria uma taxa de retorno bem interessante e uma segurança, né? Porque agora para ele retornar nesse valuation, isso tem que ir de 12 para 120, e é bem mais desafiador do que todas essas curvas intermediárias ou iniciais de valuation. Então, acho que esse é algo para a gente ter em mente para quem investe tanto na física, quanto VC, quanto programas corporativos. E aqui estão alguns programas corporativos, né? O InovaBra, bastante conhecido, o Cubo, que é um coworking, mas é mais do que um coworking, Oxigênio da Porto Seguro, Forci da CETIP, e eles têm todas essas características. Acho que o que tem de interessante é que ainda são programas modestos para o tamanho do Brasil. Na CETIP nós investimos em 10 startups por semestre, que é bastante, né? Dão 20 por ano que vem provavelmente indo para 28 por ano. Se você pega no InovaBra, acho que eles tiveram rounds de 3, 4, 5 startups. Ou seja, 5 startups não dá para dizer que é muito para o tamanho do Bradesco, né? Como eu acho que o da CETIP são 10, poderiam ser 40, porque as corporações têm tamanho para fazer programas ainda mais robustos. Eu acho que é natural, são programas novos, que começam menores, mas eu acho que a gente vai ver todos eles aumentando bastante a sua relevância. Como é o caso do InovaBra, né? Começou só com aquele processo de mentoria das startups, hoje já tem o Habitat, que é similar ao Cubo, já tem um fundo de venture capital ali dentro, vocês já estão com várias iniciativas embaixo desse guarda-chuva InovaBra. Então acho que isso é uma coisa que vai acontecer com mais empresas. A Algar lançou o programa deles bastante recentemente. Tem o Orb lá em Minas Gerais, que é tipo um cubo da Localiza e de mais algumas empresas. Então a gente está vendo mais e mais programas corporativos se lançando. Eu deixei esse slide aqui com a teoria, né, dessa inovação aberta para uma corporação, e que é o que vocês já viram, que é provar antes de adquirir, hackathon, aceleração, mas eu queria gastar um tempo maior com o que eu aprendi fazendo o programa corporativo, e é bastante coisa diferente do que eu ouvi, até de recomendação do que a gente devia fazer. Acho que tem essa questão de estágios, né, que todo mundo fala, se você é uma empresa grande, só fale com startup madura, você não consegue falar com uma startup não tão madura, por conta daquela questão do valuation e eu acho que de outras dificuldades. Acho que você deve sim olhar a cadeia como um todo e olhando principalmente time. Então, se você pegar uma startup não tão madura, mas com um time fantástico, a corporação deveria alavancar aquele time, alavancar aquela startup. Eu acho que dentro da corporação você deve trabalhar a base da pirâmide. Também tudo que eu ouvi foi a diretoria tem que estar comprada. A diretoria, concordo, tem que estar comprada, mas primeiro, não precisa ser a diretoria inteira. Se for a diretoria inteira, você vai levar às vezes 3 anos para convencer todos. Nesse meio do caminho muda o CEO, você zera o cronômetro e tem que começar tudo de novo. Então acho que tem que ter
sim, algum sponsor da diretoria, mas a diretoria não muda a inovação de uma empresa. Quem muda é a base da pirâmide. Então, acho que em paralelo à diretoria, nós fizemos um trabalho grande de engajamento da base da pirâmide, engajamento dos funcionários. Nós tínhamos 20% dos funcionários voluntários para o programa, e acho que isso, no nosso caso, fez uma diferença enorme no engajamento e no atendimento às startups. Se o colaborador, o funcionário não for um voluntário, aquilo é só mais um to-do no dia já cheio dele de trabalho. Se ele for um voluntário, ele atende muito diferente essa startup que procura a empresa. E isso gera uma mudança cultural, que é uma consequência dessa interação do funcionário da empresa tradicional com o ecossistema, que eu acho que a empresa deve saber capturar. Porque quando o funcionário vê lá aquela startup ágil, com desenvolvimento ágil, fazendo uma solução em um final de semana, e ele volta para casa, onde qualquer solução leva 3, 6 meses, ele se incomoda com aquilo, com aquele status quo, e começa a questionar por que aqui demora tanto. Enquanto se ele não tem esse contato com o novo, se ele só lê na revista, é muito mais difícil tangibilizar. Então, eu acho que gera uma mudança cultural que não está no core do programa, mas é uma consequência muito positiva. Acho que outro ponto, tem muito programa buscando tecnologia. Eu acho que tem que focar mais em negócio, obviamente baseado em tecnologia, mas focar em negócio e não ficar buscando tecnologia por tecnologia, porque senão você vê o pessoal fazendo laboratório, discutindo, e não tem nenhum business guy committed para usar aquela tecnologia. E o pessoal nem sabe para que aquilo está sendo discutido. Então, você vê um Nubank, né, é um cartão de plástico, um chip que tem que digitar senha, não tem, pelo menos para o usuário, não tem nenhuma grande tecnologia. A gente sabe que por trás, para chegar na qualidade de serviço que eles chegaram, eles tiveram que mudar bastante coisa, desenvolver bastante coisa do zero. Eles, inclusive, se apoiaram um pouco em tecnologias já prontas, né? Eles desenvolveram muito, mas não tem nada disruptivo na tecnologia. É muito uma camada de serviço e uma camada de atendimento, e a tecnologia toda funcionando, sim, muito bem, por componentes, mas eu acho que se você não focar em negócio, fica só focando em tecnologia, na corporação, é muito difícil que o programa tenha algum resultado positivo. Acho que outro ponto é manter as iniciativas em tracks paralelos à organização. O que eu quero dizer com isso? O pessoal já tenta na hora dizer, não, eu vou fazer um produto em parceria com a startup. Se você fizer isso, você vai depender do jurídico, do compliance, do comercial, do RH, que não vai dar um crachá para o cara da startup, que eu não posso ter um cara entrando aqui e tal. Ou seja, eu acho que você tem que fugir de todas essas barreiras no início do programa. Isso seria um estágio avançado de um programa, dizer, não, eu tenho um fast track aqui, que o NDA que vai para a startup é diferente do nosso NDA padrão. Assim, é avançado, poucas empresas têm isso, então não comece por isso, que é a parte mais difícil. Tenta interagir com a startup deixando o negócio dela fora, separado da tua burocracia, da tua organização, até que o tamanho justifique um casamento. Não faça o casamento no D0 do namoro, né? Porque vão ter diferenças e você vai ter que tratar essas diferenças, e aí é fácil ter outras áreas boicotando o programa, dizendo, ó, tá vendo, eu disse que não ia funcionar, eu disse que isso ia dar errado, e aí você deixa a bola quicando. Então, nós lá deixamos o negócio da startup muito solto, fora da companhia, e pensamos que as sinergias vão vir como consequência no futuro. Então, não tenho direito de preferência, só pode vender pelo meu canal, nada disso. Se eu sou um bom investidor, e se eu agregar valor para a startup, eu acredito que ela vai querer que a minha corporação faça uma venda partilhada, algo assim, mas tem que ser por mérito, não por contrato. Se for pelo contrato e eu não for um bom parceiro, a startup vai dar um jeito de me escantear, rasgar o contrato, manda buscar os direitos, e aí vira uma relação
que é pouco construtiva. Acho que outra coisa que impede um pouco os programas corporativos é o risco à marca. E está certo, se você tem uma grande corporação, você não quer contaminar a marca se uma startup que você fez um investimento faz alguma grande barbeiragem. Então, tem mecanismos para você fazer uma proteção de marca, seja pelos mútuos conversíveis. No nosso caso, nós usamos uma aceleradora e um fundo de venture capital parceiro, ele que estabelecia os termos com a startup, e nós éramos um investidor desse fundo. Então, tem meios jurídicos para proteger a sua marca. A hora que disser, mas isso tem risco para a marca, andar na calçada tem risco, mas dá para proteger bastante. Acho que outro ponto importante é que esses programas são caros. Então, no nosso caso, nós pegamos 4 empresas parceiras que já eram do nosso relacionamento, a RTM é uma delas, e dividimos essa conta. Então, com isso, você consegue fazer um programa maior, gastando o mesmo tanto de dinheiro. Se você gasta menos dinheiro, no orçamento do ano que vem, a chance do teu programa ficar de pé é muito maior. E acho que isso é uma coisa de incumbente, querer fazer tudo sozinho. E você vê como as startups fazem tudo mais colaborativamente. Então, ache quem são parceiros seus corporativos, um fornecedor parceiro, cliente parceiro, JV, qualquer tipo de parceiro que você tenha, e proponha um programa, cada um buscando o seu objetivo, mas com o aluguel da sala não precisa ser só seu, porque é um dinheiro mal gasto. O dinheiro bom é o dinheiro na startup, não na sala. Então, todo esse custo fixo que você pode diluir com outros torna o seu programa mais durável no tempo. E com isso, ajuda a tornar o seu programa self-funded o mais rápido possível. Então, se você conseguir fazer um investimento que tem uma saída, que tem uma startup com track record bem legal, você consegue, no ano que vem, a gente sabe que o ciclo é longo, mas, de novo, tem um conselho que vai decidir se esse programa fica em pé ou não, tem um CEO que vai decidir se fica em pé ou não. Então, a questão de sobrevivência, buscar esse self-funded é importante. Então, tentar, de novo, para isso, você tem que focar em negócio e não em tecnologia. Se está com um programa, daqui a 2 anos você diz, olha, a gente testou e o blockchain é legal. Mas, que legal que você descobriu isso depois de 2 anos. Então, cancela o programa. Agora você já descobriu, a gente vai usar, mas o programa acabou. E aí você descobriu, testou uma tecnologia, e isso não é contínuo. Acho que outro ponto importante é fugir das ações pontuais. Então, tem muita empresa que vai lá, faz um evento de inovação, depois fica 2 anos sem fazer nada. Tudo que a gente fez no nosso programa eram iniciativas contínuas. Porque tudo que é contínuo gera massa crítica, gera média, e você aprende com aquilo. Um evento pontual é muito difícil você aprender e provar que aquilo funciona. Então, acho que tem que ter volume e tem que ter continuidade. E por conta de tudo que a gente falou, tem que ser rápido. Porque a mudança está acontecendo muito rápido. E a corporação, naturalmente, é mais lenta. Então, você tem que dar um jeito de fazer com que o seu programa ande rápido. Eu separei alguns casos de crescimento, e são poucos slides. É um slide com o modelo de negócio e outro slide com o volume dessas startups. Esse Amonetos é um robô advisor de investimento, tipo Warren, Magnetis, Verius. Eu peguei ela porque ela foi lançada esse ano e está com 14 mil clientes, então é um volume interessante. O que é interessante para baixa renda, que é o caso deles, que a pessoa tem 15 mil reais guardado. Então, ele consegue carimbar esse dinheiro, que 2.600 é para o iPhone, uma viagem a Nova York, troca de carro. Antes disso, o que você teria que fazer? Se for uma pessoa ultra organizada, que não é o padrão, você teria que abrir 4 poupanças. Lembra que o Banco do Brasil deixava abrir uma poupança, colocar o nome do seu filho e tal? Mas isso é muito improdutivo, né? Então, você consegue, com isso, dar nome para essas contas e poupar. Eu vou poupar aqui 100 reais nessa conta, nessa outra eu vou poupar 1.000 reais. E aí ele tem um planejador que mostra o quanto você quer.
Você diz que objetivo que você quer para cada conta dessa e ele mostra. Se você tem tanto hoje, você tem que guardar tanto por mês para chegar naquele objetivo. Isso é tudo virtual, o que você tem lá é um grande bolo de dinheiro. Qual que é a outra sacada com isso, né? Essa férias aqui pode ser daqui a 6 meses. Então esse dinheiro tem que estar no curto prazo. Se a compra do iPhone ele quer comprar daqui a 3 anos, ele consegue fazer a alocação aqui de longo prazo. Quando você tem o dinheiro todo junto, você aquele questionário de suitability, você vai precisar do dinheiro daqui a um ano? Sim, né? Mas quanto? Como? Você não consegue fazer uma alocação de risco, tempo, adequada com aquele questionário de suitability tradicional. Assim você consegue. O IUB é um comparador de investimentos de renda fixa. O que tem de interessante? 70 mil usuários por mês, visualizando 1.300 investimentos diariamente. Sim, gente, isso aqui é um buscapé de preços de renda fixa, que enquanto não existia, eu podia olhar um ativo lá da XP e achar 115 do CDI, bacana, mas aqui ele mostra que tem uma outra corretora, um outro gestor oferecendo aquele mesmo ativo por 120 do CDI. Acho que eu peguei esse exemplo porque mostra a transparência está vindo num nível muito elevado e isso faz com que o spread ou a margem caia, porque aquela spreadada que o cara dava ali de 115 para 120, no momento que esse tipo de ferramenta se populariza, fica mais difícil você ter esse tipo de overpricing. O Asas é um meio de recebimento de autônomos, ou eles chamam de solopreneurs, né, ou seja, de empreendedores, aquele que tem 1, 2 funcionários, ou que é ele mesmo, e que ele tem a recorrência de faturamento, ou faturamento pontual. Todos esses empreendedores têm dificuldade de faturar e receber, né, e aqui ele entra e gera um boleto com muita facilidade. E ele consegue programar para todo mês gerar um boleto. Se ele, imagina que é um jardineiro desse prédio aqui, e ele todo mês tem que emitir uma fatura de R$100. Esse cara tem dificuldade de fazer isso sem uma solução dessa, porque o banco não dá boleto para ele, esse prédio não quer pagar com depósito em conta, nem quer pagar com dinheiro, e esse cara resolveu isso. Então, em um ano, ele saiu de 10 milhões transacionado mês para 30 milhões. Então, cresceu 3 vezes no último ano. A Parmais é uma espécie lá da Monetos de gestora de ativos, só que mirando num ticket maior, de R$500 mil. O cara com R$500 mil é aquele cara que já está um pouco acima do gerente da agência, mas não chegou no private, ou seja, ele está num limbo de atendimento. E o que eles estão fazendo é produtizando o que eles faziam como um atendimento com concierge, mas transformando isso numa plataforma eletrônica. E também, em um ano, 80% de crescimento nos valores sob gestão, 88% no número de clientes, 57 mil curtidas no Facebook. Se vocês verem os vídeos que eles têm no Facebook, eles fizeram uma série de vídeos chamando os assassinos do dinheiro, o assassinato dos fundos, e mostraram os fundos com taxa de administração mais cara do mercado. Então, acho que para quem é de banco aqui, você precisa saber que esse tipo de empresa está chegando com essa mensagem direto no teu cliente. Então, eles destacam lá um fundo do Santander com 5,5% de taxa de administração e o impacto disso na rentabilidade do fundo, e pegaram todos os bancos, Itaú, Caixa, Banco do Brasil. De novo, assim, é um marketing bastante agressivo e que os concorrentes tradicionais nunca fizeram, mas essas startups ousam fazê-lo. Tem um da Easy Invest, não sei se vocês já viram, que é um cara discutindo a relação com uma mulher, como se eles estivessem se separando, né? E no final do vídeo é a gerente do banco, ele está rompendo com a gerente do banco e ela fica perguntando quem é a mulher que ele traiu, e ele falou que era Easy. Ou seja, tem bastante marketing e um marketing digital com bastante audiência. A PagVeloz eu peguei para a gente pensar em B2B. Eles atendem pequenas e médias empresas. Pequena e média empresa também é um segmento
com pouca relevância para os bancos, mas que são empresas que precisam de um serviço financeiro. A PagVeloz fez um meio de pagamento para nicho, então começou com oficina mecânica, depois com salão de beleza. E quando você paga a conta no salão, parte daquele dinheiro, você paga ali R$50, mas parte daquele dinheiro vai para o profissional, parte para a empresa. Ele faz esse split, e aí com isso, num salão que tem 70 funcionários, cada empresa dessa que ele habilita 70 contas para todos aqueles funcionários. E por ser um meio de pagamento, ele tem TED, DOC, faz pagamento de boleto, pagamento de utilities, ou seja, a empresa e aquele funcionário, cartão de crédito, consegue dispensar o banco e viver só com ele, se não precisar de investimento, empréstimo, cartão de crédito, produtos mais encorpados. E o destaque: 6 mil clientes e vão transacionar R$1 bilhão esse ano. Então, assim, o ponto deles, 6 mil clientes, é relevante para um dos nossos top 5 bancos? Não, não é. Agora, se tiver 100 caras pegando 6 mil clientes, se tiverem 100 PagVeloz, o que acontece? Né? Que é aquele slide famoso lá que o urso não morre por uma picada de abelha, mas morre por um enxame de abelha. Ou seja, será que a gente vai ter um enxame ou não? Assim, os números têm mostrado um surgimento muito grande de empresas, e eles têm um ano e meio de vida, né? E tem esse volume e continuam crescendo. Bom para crédito, já tem um alcance maior, né, com 10 milhões de visitas, 1,5 milhão de clientes cadastrados, trabalhando com empréstimo, que é um case bem interessante também. Trouxe a mercado Bitcoin. Nós temos duas corretoras grandes de Bitcoin, a Foxbit e a Mercado. Então eu consegui esses dados com o pessoal do Mercado. Eles transacionaram 94 milhões de reais em 2016 e vão transacionar 2 bilhões em 2017. Então um crescimento razoável, né, no volume. 500 mil cadastros. São 500 mil pessoas físicas cadastradas para operar Bitcoin, todos brasileiros. Ou seja, é um volume bastante. E isso só na Mercado. Tem a Foxbit com, provavelmente, eles têm um market share bastante aproximado. Então, assim, é um volume muito relevante, e tem bastante gente do nosso meio que você conversa que faz, acho que eu vou comprar um pouco de Bitcoin para conhecer e tal. Ou seja, ainda tem uma onda muito grande vindo, né? Saiu essa matéria que foi deu bastante barulho, né? Que eles ultrapassaram o volume de acessos da XP. A Monkey é uma outra solução financeira para a corporação, fez uma parceria recente com a RTM. Você, quem tem cabelo branco aqui, conhece a operação de Vendor e de Compror, né? Eles fazem uma operação de Compror onde um cliente, que é o sacado, antecipa a conta do fornecedor, compra em 30, 60, 90 e paga em D1 ou D10. Hoje esse é um serviço caro e bastante seletivo por parte dos bancos, né? Então a Monkey se predispõe a fazer uma análise melhor, com maior apetite, pegar um número maior de empresas. Como ela está comprando o risco do sacado, então ela está pagando, dando dinheiro para fornecedores da Volvo, mas quem vai pagar aquela conta é a Volvo, né? Então o risco de crédito é Volvo e não a lista de fornecedores da Volvo. Então é bastante interessante você ver que soluções específicas de empréstimo B2B para operações mais estruturadas como essa, que os recebíveis ou contas a pagar entra em garantia, também começam a surgir e ter bastante repercussão. Alguém conhece esse canal, Me Poupe? Tem um lá atrás, 3. Isso é da Natália, ela era uma jornalista, criou esse canal no YouTube, tem Facebook, Insta, e é um canal de educação financeira. É um canal de educação financeira com maior alcance no mundo. Ela está com 1 milhão de usuários, de seguidores no YouTube. E está aqui o público, né, bastante equilibrado, entre homens e mulheres. A faixa produtiva, né, de 18
até 54 anos é onde concentra o número de usuários. E ela faz bastante educação financeira, tipo, compra um imóvel, alugo, compra um carro à vista, financio, compra um novo ou usado, o que é tesouro direto. E o impressionante é que desses 1 milhão de inscritos, eu tenho 38 milhões de views, só que com 6 minutos de duração média da pessoa assistindo, duração média desses views, ou seja, é uma audiência bastante grande. Eu não trouxe os gráficos, mas ela vem crescendo muito. E, de novo, isso afeta tanto a startup que está oferecendo a solução que ela está falando aqui como mais econômica, quanto o banco quando ela está criticando uma solução que o banco oferecia ou o preço daquela solução. E ela tem 20 e poucos anos. A Fisher eu trouxe como um modelo de negócio diferente. São gestores já que vieram do mercado financeiro, mais experientes, e que montaram uma Venture Builder. O modelo de Venture Builder é quando não tem o empreendedor que sonhou com o negócio e que deu o gatilho no negócio. Ou seja, se você tem uma demanda instalada ou uma demanda clara, eles pegam e atacam construindo um time para executar aquela solução num modelo de startup. Hoje, quando a gente estava lá na corporação e eu queria terceirizar um desenvolvimento, eu não consigo terceirizar ele como startup. Eu tenho que especificar, desenhar e entregar para alguém, no máximo codificar aquilo. Então, isso aqui tem um pouco de ame e odeio, tem bastante gente que não acredita em Venture Builder, tem bastante gente que acredita, e é um modelo de construção. Às vezes tem um empreendedor que tem a ideia, mas não tem time, nunca construiu um negócio, também pode se engajar num tipo de estrutura como essa. Por último, eu trouxe o Banco Neon. Acho que é a única proposta, porque o original já existia, né? E colocaram uma camada de digital. Acho que o Neon foi o único que nasceu como um banco digital. E o banco é isso aqui, é essa tela. Não tem nem mais um botão além desse menu. Então aqui você tem investimento, tem os cartões, pagamentos, transferência, tem agência. Né? Então ele é um banco de fato, só que ele precisa ainda criar mais soluções. Né? Então eles lançaram recentemente investimento, que não tinha. Ainda não tem cartão de crédito e está com, acho que 1 ano e pouco com a marca Neon e com essa patente de banco. Acho que tem N casos, né? Nós temos 300 e poucas fintechs. Então essas foram as que eu selecionei para trazer, para mostrar que realmente a gente tem bastante volume e procurei trazer acho que os mais desconhecidos, que no Nubank todo mundo já ouviu falar, Guia Bolso, Minutos Seguros, todas essas acho que já foram bastante batidas, mas é para mostrar que vem safras e safras de negócios novos atacando o mercado fintech, competindo com bastante qualidade e muito focado no atendimento do cliente. Eu estava vendo esse Asas, eles estavam mostrando os testes AB, né, selecionado, que como ele mira um microempreendedor uma pessoa muito humilde, muito simples, se ele torna o site um pouco mais sofisticado, o nível de conversão cai. Então ele precisa manter o site simples. Eu disse, mas você tem 10 soluções, por que você só fala do boleto? Porque se eu coloco as 10, o cara diz, isso aí não é para mim. Isso aí já é quase um banco, né? E eu quero só o boleto. Então, às vezes, depois de o cara gerar o boleto, ele vai ver que tem outros serviços também. Então, tem uma psicologia bastante interessante por trás desse user experience. E acho que o Brasil está caminhando a passos largos para fazer esse catch-up nisso, né? E aprender esse planejamento. Acho que a nossa cultura é muito mais de vai fazendo e arrumando ao longo da jornada, mas esses empreendedores estão mudando isso e ouvindo muito o cliente antes de fazer a solução. Pessoal, é isso. Acho que eu falei para o André que a gente podia abrir para perguntas e para não ficar só a fala aqui. Obrigado.